Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime, e vamos comentar agora o episódio número 4 de Doutor Pedra, ou Dr. Stone. Tem algumas coisas assim pra falar nesse episódio, coisas que eu que não li mangá e nada disso, eu consigo meio que entender a partir de agora, ou então talvez teorizar pelas condições impostas assim no anime. Então vamos começar com Taijo, o gado demais. O cara falou que só vai se declarar quando salvarem a humanidade. Ele é meio burro, né? Porque isso não faz muito sentido. Ele acabou que declarou agora. Ó, seguinte, não vou falar pra você que eu gosto de você agora não, tá? Só quando a gente salvar a humanidade, beleza? Quando a gente salvar a humanidade eu falo pra você que eu gosto de você. Mas agora eu não tô falando não. Então basicamente ele se declarou pra ela e ela sabe disso. Agora que ela sabe, isso pode mudar alguma coisa na relação dos dois, enfim. Mas ele acabou de se declarar pra ela. Aí, saindo um pouco dessa parte romântica de Doutor Pedra, vamos para uma reflexãozinha sobre corrida armamentícia. Não é sobre quem faz a maior arma. É sobre quem tem a maior arma primeiro e consegue eliminar seus inimigos ou ameaçar seus inimigos com a arma mais forte. Então, no caso... Hoje, em Dr. Stone, a arma mais forte é a força bruta do Shishio. E o Senku ele não possui isso, ele possui apenas a pólvora. Portanto, meio que ele perdeu a corrida armamentícia desse primeiro momento, né? Tanto que, embora pareça que não houve uma negociação entre eles, na verdade houve, né? Porque o Senku passou a informação de como despetrificar em troca da vida da Yuzuriha, que naquele momento estava em perigo. Então isso foi negociado à força. E isso também nos leva, né, a uma ideia de falsa morte do Senku. E a própria ideia de falsa morte, que é meio que óbvia, porque senão o anime acabaria hoje, faz a gente pensar sobre essas informações que ele passou para o Shishio, pro Shishio Tsukasa. Porque faz sentido ele não morrer. Eu vou tentar entender com o que o anime nos passou até agora, tá? De dicas. Eu acho, e faz sentido, que o anime vai aproveitar esse momento para falar sobre anatomia, para falar de anatomia depois do que os corpos foram despetrificados. Porque imagino eu, e dá a entender já, inclusive no episódio passado, o Senku fala sobre a cicatriz na cabeça, né? Então dá a entender que a anatomia das pessoas mudou depois da petrificação. E meio que estabelecer isso no começo do anime é uma coisa normal, afinal o anime ainda tá construindo o seu próprio mundo. Embora as pessoas queiram falar o tempo todo que isso é um anime de ciência, ele não está se propondo a isso, ele está se propondo a fazer algo entre ciência e fantasia. Na verdade, ele está utilizando da ciência dentro do mundo de fantasia. Então não é 100% ciência, ele tem essas questões. Não é uma quebra de premissa, por exemplo. Ele está criando a premissa ainda. Então, embora o episódio tenha dado um peso para esse cliffhanger dele morrer, digamos assim, provavelmente no episódio seguinte isso vai ser desmentido e explicado como aconteceu. E provavelmente vai ter um flashback do Senku, sei lá, estudando o corpo de animal para entender como que fica o corpo dos animais depois que eles são despetrificados. Faz sentido, ele tinha um monte de ave, ele podia muito bem despetrificar uma ave, matar a ave e ver como é que tá o corpo dela por dentro. Não sei, eu imagino que eles vão trabalhar a questão da anatomia para poder explicar como que o Senku vai sobreviver depois desse ataque do Shishio. E ele pode apostar que a anatomia dele é parecida com a dos animais, obviamente, porque isso é ciência, você faz assimilações de acordo com proximidade também. E ele ter apostado nesse momento do Shishio duas coisas. Um, que ele ia passar a informação pro Shishio, mas talvez não necessariamente toda correta. E dois, que o Shishio ia matá-lo da maneira que ele gostaria que ele matasse, ou da maneira ideal. Então o Senku diz pro Shishio: você poderia me matar rápido, porque isso aí faria bem pra nós dois. Então talvez ele saiba alguma coisa com relação à anatomia do próprio corpo, que se o Shishio fizer determinada coisa, ele não vai morrer porque a anatomia dele mudou. É uma conveniência? É uma conveniência. Porém, é o anime dando uma noção pra gente de como que não só o mundo tá funcionando agora, depois das pessoas despetrificadas, como o próprio corpo humano tá funcionando, né? Então, na verdade, o Shishio acha que ele tá no controle da situação quando
quem tem a informação, e aí a gente volta para a questão da corrida armamentícia, às vezes a informação ela é mais importante do que as armas. Então, embora hoje a potência mais forte armamentícia seja o próprio Shishio com o socão dele, quem tá com as informações é o Senko. E como o Senko tá com informação, ele pode utilizar disso a favor dele para se sobrepor, para ter tempo inclusive de sobrepor ao próprio Shishio. A sensação final do episódio é chocante, porque pelo senso comum, pelo que a gente conhece e pelo que o anime mostrou da anatomia humana a priori, ou seja, antes da petrificação, é pro Senko ter morrido. Só que se você pensar um pouquinho, se você fazer uma breve reflexão, você enxerga possibilidades que diminuem esse peso desse choque, que diminuem a possibilidade do Senko ter morrido. Outra coisa, para finalizar o comentário desse episódio, eu acho que a gente teve bons momentos de demonstração. O Mecha Senko eu achei engraçadinho para dar o avisinho e tal. Teve flashback do Senko, inclusive ajudando a reforçar algumas coisas, que para mostrar a relação dele com a ciência, né? Mostrar como o pai dele abriu mão das coisas para que ele pudesse estudar, e como abrir mão disso, ou seja, abrir mão da própria ciência para o Senko, seria como abrir mão da própria vida, né? Então não faria sentido ele abrir mão da ciência, visto que toda a vida dele foi pautada na própria ciência. Como se ele morresse de qualquer jeito, ele não teria mais sentido de sobreviver, porque a vida dele é pautada nisso, nesse dia a dia que ele tem com a ciência que ele vive. Enfim, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e não se esquece de dar uma olhadinha no comentário fixado que tem padrinho para você colaborar com o canal. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou!